Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, às aulas de Sociologia, e hoje nós vamos tentar entender uma das correntes filosóficas que mais influenciaram o surgimento da Sociologia, que foi o positivismo. Se fôssemos buscar as principais razões do surgimento da Sociologia na modernidade, essas razões se resumiriam a acontecimentos históricos, que provocaram grandes mudanças nas sociedades ocidentais e, por conta disso, a sociologia se fez necessária. Então, para a gente relembrar, para a gente montar aqui uma base de revisão para entrarmos no positivismo, é necessário primeiro entender o seguinte, a sociologia é uma ciência que surgiu na modernidade. Não existe sociologia como ciência na Antiguidade, nem na Idade Média, nem no Renascimento. A sociologia é uma ciência moderna. Isso significa dizer o seguinte, isso significa dizer que na Antiguidade, na Idade Média, não se fazia necessário o surgimento dessa ciência. A sociologia, de alguma forma, não era necessária, porque se fosse necessária, de algum modo a sociologia surgiria nessas épocas e não na modernidade. Então, nas outras aulas, o que nós vimos? Nós vimos que a sociologia só existe na modernidade porque é a modernidade o período no qual a sociologia é necessária. Porque até então, quem fazia o trabalho da sociologia era a filosofia, a filosofia política, podemos dizer assim. Porque o que acontece? Quando nós olhamos para a antiguidade, nós vemos as sociedades sendo formadas e sendo estruturadas de um modo que a coesão que dali nasce, a estrutura que dali nasce, dificilmente é transformada, dificilmente é mudada. Não é isso? Por exemplo, quando você analisa a sociedade grega antiga, a sociedade grega antiga ela permanece com as mesmas relações sociais por séculos. Então as mudanças sociais, quando elas acontecem na antiguidade, elas acontecem de forma lenta e gradual. Muito lenta e gradual. Então o que acontece? Se é o do objetivo da filosofia política investigar as relações sociais, então ela vai investigar com muita calma, vai procurar sempre aquela estrutura permanente por trás da sociedade. Na Idade Média é a mesma coisa. O que é a Idade Média? A Idade Média é o período teocêntrico, Deus no centro de tudo. Ou seja, a igreja ordena as relações sociais de algum modo. Então, como a doutrina da igreja pouco se modifica, as relações sociais também pouco vão se modificar. Basta que a sociedade esteja alinhada com a doutrina da igreja para que ela, obviamente, sofra poucas interrupções, poucas mudanças. Então, a própria filosofia política conseguia exercer ali o seu papel de investigar a estrutura permanente por trás das sociedades medievais. Então, obviamente, não havia necessidade da sociologia. Agora, a sociologia surge na modernidade. Por quê? Por que a sociologia surge na modernidade? Ela surge na modernidade porque é um período de muitas transformações sociais. São muitas transformações sociais. Por quê? Porque a modernidade é um período no qual o homem está no centro de tudo. É um período antropocêntrico. Então o homem, de certa forma, ele se sente o ator principal que estrutura a realidade. Então agora não é a natureza que estrutura a realidade, nem Deus que estrutura a realidade, é o próprio homem. E se é o homem que estrutura a realidade, é o homem que constrói, todas as transformações possíveis para essa realidade, inclusive para a sociedade. Então, a partir de agora, são as ideias humanas, que, de certa forma, vão reger as sociedades. Então, perceba que o antropocentrismo moderno é o que vai dar origem a certos fatos históricos que, com os efeitos desses fatos históricos, as sociedades vão se transformar. E quais são esses fatos históricos? Esses fatos históricos são basicamente três. Seria a Revolução Francesa, que com seus ideais de liberdade, fraternidade e igualdade vão construir verdadeiras revoluções em toda a sociedade ocidental. Você vai ter a Revolução Industrial, que vai alterar completamente os meios de trabalho. A pessoa que antes estava apenas no trabalho na área rural, agora ele vai ter que se deslocar para a indústria, isso vai provocar mudanças sociais seríssimas, e o positivismo. E o positivismo que é a corrente filosófica que também provocou mudanças sociais, e a gente já vai ver por quê, porque vai ser o tema da nossa aula de hoje e nas próximas aulas. Então é necessário a gente entender isso. Isso aqui é muito importante.
O positivismo é uma corrente filosófica que vai acelerar as mudanças sociais. Então a sociologia ela vai surgir porque também existiu o positivismo, além da Revolução Francesa e das revoluções industriais, né? Vale lembrar também que o positivismo ele já é uma corrente filosófica que nasce dentro desse novo quadro da modernidade. Já nasce como uma espécie de influência da própria Revolução Industrial que alterou os meios de produção, né? Então, o objetivo da aula de hoje é dar pelo menos uma introdução ao positivismo, para que na próxima aula, aí sim, nós possamos estudar a profundidade do positivismo de Auguste Comte, que é o grande criador do positivismo, o pensador francês que criou o positivismo. Então, só para ninguém ficar perdido, na aula de hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma introdução ao positivismo para vocês entenderem mais ou menos o que é o positivismo. E na aula seguinte, na aula da semana que vem, nós vamos trabalhar o positivismo de Auguste Comte, ou seja, nós vamos trabalhar a parte mais essencial do positivismo, para além da introdução que vamos fazer hoje, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o positivismo foi uma corrente filosófica que dominou o debate intelectual na modernidade, né? O positivismo ele vem depois de outras correntes filosóficas, né? Como o racionalismo, como o empirismo, como o construtivismo, não é isso? Ou seja, muitos filósofos foram dando a forma adequada a esse tal de antropocentrismo moderno, né? Por exemplo, você pega o racionalismo. O racionalismo nós ainda vamos estudar em filosofia. Aliás, tem uma aula aí no YouTube sobre o racionalismo de Descartes. Quem quiser pegar pode ficar à vontade. O que diz o racionalismo de Descartes? René Descartes é considerado o primeiro filósofo da modernidade. Então, é aquele camarada que, de fato, colocou o homem no centro de tudo. O René Descartes ele dizia o seguinte, ele dizia que a razão, a inteligência humana, é a fonte do conhecimento verdadeiro. Então, a fonte do conhecimento verdadeiro não é mais a natureza, como diziam os antigos. A fonte do conhecimento verdadeiro não é mais Deus, como diziam os medievais. A fonte do conhecimento verdadeiro é a razão humana. Então é a razão humana que constrói o conhecimento verdadeiro. Daí o nome racionalismo. E a bandeira maior do René Descartes é a frase famosa, famigerada frase, penso, logo existo. Essa frase já simboliza bem o antropocentrismo moderno. Eu existo porque eu penso. Eu não existo porque Deus me criou, ou eu não existo como resultado da natureza. Eu existo porque eu penso, né? Então o pensamento humano, a razão humana vai para o centro de tudo. É ali que nasce o antropocentrismo moderno. O positivismo vai partir dessa premissa, inclusive da corrente contrária ao racionalismo, que é o empirismo, que vai dizer o seguinte, não, a fonte do conhecimento não é a razão humana, a fonte do conhecimento são as experiências, os sentidos do ser humano, os 5 sentidos, aquilo que ele percebe com os 5 sentidos. Beleza, o positivismo também vai pegar essa parte aí da filosofia. Então o positivismo, como uma corrente filosófica que vem depois de todas as outras do início da modernidade, o positivismo vai sintetizar todas as correntes filosóficas nela mesma, né? Então o positivismo já vai estar presenciando o progresso científico, mostrando como a ciência usa ao mesmo tempo a razão e os 5 sentidos, né? O positivismo vai dizer, olha, a ciência é o novo saber, a gente vai ter de aceitar isso, porque a ciência consegue resultados melhores do que a filosofia grega antiga ou do que a filosofia medieval. Porque lá na Grécia Antiga a ciência já existia, mas ela era subserviente à filosofia grega. A ciência existia na Idade Média, mas ela era subserviente à religião católica. Agora não, agora a ciência está conquistando sua autonomia, sua independência. E nós, do positivismo, vamos colocar a ciência como, né, o norte para o nosso caminho. Né? Então perceba que o positivismo ele é uma corrente filosófica que, de certa forma, vai servir de base para todos os saberes que vão vir depois, né? Como diz aqui o texto, olha, o positivismo representa um movimento composto de pensamento que dominou grande parte da cultura europeia, em suas manifestações filosóficas, políticas, pedagógicas, historiográficas e literárias. Então olha que interessante, a filosofia vai receber influência total do positivismo. As políticas vão receber influência total do positivismo. A literatura, a história, a pedagogia, tudo vai sofrer influência do positivismo. Aliás, eu me arrisco a dizer, olha só que interessante, que a maneira na qual nós conhecemos hoje as escolas é uma maneira positivista, uma maneira técnica de enxergar as coisas, uma maneira que busca os resultados, né, que tem a ver com as ações humanas.
não é isso? Isso tudo é positivismo. Olha, a inscrição na nossa bandeira Ordem e Progresso é uma inscrição positivista. Vocês já vão ver o porquê que é. Então o positivismo é uma corrente filosófica que influenciou todas as relações sociais da modernidade, todas as áreas do saber nesse sentido, né? Então, para efeito ainda de concordância com o que eu estou falando, diz o texto, ó, dentro do novo quadro político, a Europa consumou sua transformação industrial e os efeitos dessa revolução sobre a vida social foram maciços. O emprego das descobertas científicas transformou todo o modo de produção. As grandes cidades se multiplicaram, cresceram de forma impressionante a rede de intercâmbios. Rompeu-se o antigo equilíbrio entre a cidade e o campo. Aumentaram a produção e a riqueza. A medicina debelou as doenças infecciosas, antigo e angustiante flagelo da humanidade. Então, o que acontece? O positivismo vai entrar dentro de um quadro onde as relações sociais estão tendo mais conforto, estão se alterando, mas está vindo um novo conforto propiciado pelo progresso tecnológico da ciência, né? A ciência, com o seu progresso tecnológico, está trazendo soluções para problemas que antes aparentemente não tinham soluções, né? Então o positivismo, observando isso, é óbvio que vai dar todo o crédito à ciência. Aliás, é daí que vem o nome positivismo, né? Por que tem esse nome? Porque positivismo vem da palavra positivo. O que isso significa? O positivismo vai ser aquela corrente filosófica que vai positivar a ciência técnica, a ciência que dá resultado, a ciência que traz progresso científico, e vai negativar os outros saberes que vão nessa contramão. E vai negativar os outros saberes que trabalham com coisas que não trazem uma utilidade visível, né? Por exemplo, a filosofia grega dos antigos estuda a essência das coisas, né? Estuda a ética para o ser humano, a alma humana. A filosofia medieval busca estudar Deus, busca estudar aquilo que é invisível aos nossos olhos. Então o que o positivismo vai dizer? Olha, as filosofias anteriores são saberes meio ingênuos. Por quê? Porque não trazem soluções práticas para os nossos problemas, né? Então, o positivismo tem esse nome, por quê? Porque vai positivar a ciência, vai positivar a técnica científica. Percebe a questão? É por isso que tem o nome de positivismo. É nesse sentido. Nós só vamos aceitar como verdade agora aquilo que é positivo às nossas necessidades materiais. Então é necessário compreender o seguinte, isso aqui é muito importante. A matéria-prima do positivismo, o objeto de estudo do positivismo, é a realidade puramente material. Aquilo que é considerado imaterial é considerado algo negativo, que não tem utilidade prática para nós, né? Então, às vezes nós vemos o mundo atual como um mundo materialista. Esse materialismo vem dessa corrente filosófica da modernidade, que é o positivismo, que enxerga tudo pelo prisma material, né? Ao analisar a antropologia do ser humano, eu não vou mais analisar como funciona a alma humana, como dizia Platão, Aristóteles ou os filósofos medievais. Não, não. Agora eu vou analisar o funcionamento do corpo humano. Olha como é que a coisa fica mais material. Percebem? Então, o positivismo passou uma peneira na realidade e deixou passar apenas aquilo que é material. Porque o positivismo só trabalha com aquilo que é material. Porque é somente no material que nós temos a parte visível, útil, que satisfaz as nossas necessidades mais básicas. Percebe a questão? Então o positivismo vai se preocupar com isso, tá? E aí olha que interessante, o positivismo, ele teve três grandes representantes, são os representantes mais significativos históricos do positivismo. São eles, o francês Auguste Comte, que vamos trabalhar na próxima aula, John Stuart Mill e Herbert Spencer, né? Nós vamos tentar trabalhar esses três autores nas próximas aulas, mas dando mais destaque ao Auguste Comte, que é aquele camarada que de fato criou o positivismo, foi o primeiro a falar sobre isso, né? Então o que nós vamos fazer agora? Para entendermos melhor o positivismo, é necessário então elencar as características básicas do positivismo, né? Que na verdade são 6 características básicas. Então nós vamos usar o restante dessa aula para enumerar essas características básicas e ir justificando-as, explicando-as da melhor maneira possível para vocês entenderem o que foi o positivismo, ok? Lembrando sempre que estamos tratando aqui apenas a superfície do positivismo, né? Apenas uma introdução geral ao positivismo. Nós vamos entrar melhor no positivismo a partir da próxima aula, tá? Então, quais são os 6 pontos
que explicam de maneira clara o que é o positivismo. Vamos então aos 6 pontos. Primeiro ponto. Diversamente das correntes idealistas da filosofia, o positivismo reivindica o primado da ciência. Nós conhecemos somente aquilo que as ciências nos dão a conhecer, pois o único método de conhecimento é o das ciências naturais. Presta atenção, essa primeira característica é importantíssima. Olha o que o positivismo está dizendo. O positivismo não vai se nortear pelas correntes filosóficas consideradas idealistas. O que é uma corrente filosófica idealista? É uma corrente filosófica que fica no plano das ideias, que busca a verdade por um esforço das ideias, por um esforço de compreender aquilo que não é visível no mundo material, que reza pelo esforço de compreender aquilo que está por trás das coisas materiais. Essas correntes ditas metafísicas, meta, além, física, material, as correntes que buscam aquilo que está para além do mundo material não servem para nós do positivismo. Então o positivismo vai afirmar o primado da ciência, vai colocar a ciência como único saber produtor de conhecimento verdadeiro. Então o positivismo vai tentar de todas as maneiras colocar todo o poder da produção do conhecimento para a ciência. Percebe? O cientista agora ele vai ser reificado, né? Ele vai ser o grande norte do conhecimento verdadeiro. Então a primeira característica vocês não podem esquecer. A primeira característica do positivismo significa colocar a ciência como o único saber produtor do conhecimento verdadeiro. Pois a ciência é o único saber que trabalha com o mundo material. Pois a ciência é o único saber que tem um método que alcança certos resultados que são positivos para a vida prática humana. Então, o que facilita a vida humana é a ciência. Então, é a ciência que vai ser o norte do conhecimento. Então, percebe que é nesse momento da modernidade que a ciência ganha mais poder em detrimento dos outros saberes. Então, essa é a primeira característica, ok? Segunda característica, o método das ciências naturais, que seria pela identificação das leis causais e seu domínio sobre os fatos, não vale somente para o estudo da natureza, mas também para o estudo da sociedade. É aqui que o positivismo já vai dando, brechas para o surgimento da sociologia. Olha o que está dizendo. Nós vamos usar o método científico para analisar tudo do mundo material, é verdade. No entanto, nós não vamos nos limitar a analisar apenas a natureza. Analisar a causa e o efeito do corpo humano, a causa e efeito da biologia, a causa e efeito da física e da química. Não é só isso. Nós vamos também tentar analisar as leis causais da sociedade. Não vale mais a filosofia política dos gregos, dos medievais, não. Não tem filosofia política, agora é a sociologia. É ela que, de fato, é o positivismo sociológico que, de fato, vai analisar as causas das mudanças sociais. Então agora não vai ser mais um filósofo olhando para a sociedade com um olhar do qual ele tenta observar a estrutura permanente por trás das coisas. Não. Agora vai existir o sociólogo, o positivista, que vai olhar para a sociedade e vai querer saber as causas das mudanças sociais. Porque essa estrutura permanente que está por trás das coisas que o filósofo busca nem vale para nós. A gente quer saber do plano material, aquilo que está visível, aquilo que está aparente. Percebe a questão? Então a sociedade não vai escapar da visão do positivismo. Aliás, é daí que vai surgir a sociologia. Percebe a questão? Então essa é a segunda característica. Terceira característica, diz o positivismo. O positivismo vai criar a sociologia através desse programa filosófico no qual enxerga as relações sociais como fatos naturais. Isso aqui é muito impressionante. Então, olha só, o mesmo método que é utilizado na biologia, na química e na física, nós vamos utilizar para entender as relações sociais, né? Ou seja, é daqui que o fruto mais valioso do positivismo vai surgir, que é a sociologia. Então, a sociologia ela surge tentando utilizar os mesmos métodos científicos da física, da química e da biologia, mas não para analisar a natureza, mas para analisar a sociedade. Percebe a questão? É por isso que hoje, numa era que a gente fala que é uma era também científica,
Nós beijamos o pé de um sociólogo, né? Fala assim, ó, bem, sociólogo é aquele camarada que entende melhor da sociedade. E a gente olha com um pouco mais de desconfiança para o filósofo. O filósofo perde força na modernidade através da força do positivismo, né? Então a sociologia vai ser o saber que aos poucos vai substituindo a filosofia política na análise das relações sociais. Por quê? Porque a sociologia tem do lado dela um método científico. E o filósofo político tem do lado dele um método filosófico. E o método filosófico visa buscar aquilo que é invisível aos olhos. A sociologia não, estuda aquilo que é visível aos olhos. Então é óbvio que a sociologia vai ganhar mais força, ainda mais num período científico como o nosso. Percebe a questão? É por isso que nós adoramos quando alguém fala no final, e tudo isso que eu disse é provado cientificamente. Pronto. A gente já aceita aquilo como se fosse um dogma religioso, né? Esse poder da ciência ele foi adquirido muito em conta da influência do positivismo. Então essa é a terceira característica. Quarta característica. O positivismo não apenas afirma a unidade do método científico e o primado desse método como instrumento cognoscitivo, mas também exalta a ciência como o único meio em condições de resolver ao longo do tempo todos os problemas humanos e sociais que até então haviam atormentado a humanidade. Então, olha só o que o positivismo está fazendo. Ele está colocando a ciência não apenas como método de conhecimento da sociedade, como método de conhecimento da realidade material. Não. Está colocando a ciência também como aquele saber que vai resolver todos os problemas que vão aparecer na sociedade, que já apareceram na sociedade, que estão para aparecer na sociedade. Olha o perigo disso. Nós estamos dando na mão do cientista a força necessária para resolver todos os problemas da sociedade. Todos os problemas da sociedade. Olha, com esse problema do Zika vírus, está na moda, está na boca das pessoas. Não, eu só acredito naquilo que a ciência diz. Né? Como se lesse artigo científico, né? Mas, em todo caso, esse tipo de opinião que nós temos hoje é uma opinião que é produto da influência do positivismo desde a modernidade, desde o início da modernidade. Por quê? Porque a ciência passa a ter um poder sacrossanto de resolver todos os problemas do mundo. Poder esse que antes foi da religião e que foi da filosofia. Agora é da ciência. É a ciência que tem agora o poder sacrossanto de resolver todos os problemas. Ó, os problemas agora que vão aparecer vão ser resolvidos pela ciência. Percebe a questão? E por que tinham essa crença no início da modernidade? Tinha essa crença por um motivo muito simples. A ciência ela resolveu alguns problemas que não eram resolvidos em épocas anteriores. Isso ali formou um mito ao redor da ciência. Como se a ciência fosse realmente uma deusa que resolvesse todos os nossos problemas. E é isso que o positivismo defende como filosofia. Percebe a questão? Então essa é a quarta característica. Quinta característica. Consequentemente, a era do positivismo é época perpassada por otimismo geral, que brota da certeza do progresso irrefreável, por vezes concebido como fruto da engenhosidade do trabalho humano e por vezes, ao contrário, visto como necessário e automático, rumo a condições de bem-estar generalizado em uma sociedade pacífica e penetrada pela solidariedade humana. Então, olha só que interessante. Não só se acredita que a ciência vai resolver todos os problemas, como isso também vai ocasionar uma visão otimista da realidade. Nós vamos começar a enxergar a nossa sociedade dentro de um ponto, de uma linha progressiva, que busca o bem total lá no final das contas. Então vai ser muito comum positivistas, cientistas, sociólogos dizerem, tentarem entender o caminho da humanidade. Um caminho da humanidade dentro de uma visão crítica totalmente otimista, dizendo, olha, o paraíso material é possível. Ó, essa crença no paraíso material como possível é uma crença cientificista, é uma crença positivista. Percebem a questão? Então a gente tem essa visão. Cara, e isso tá dentro do nosso inconsciente. Direto a gente fala, os antigos, como eles eram ingênuos, que burros. Os medievais, idiotas, iludidos pela religião. Nossa, nós não, nós somos aqui o topo da modernidade, vamos alcançar voos maiores. Né? A gente tem essa esperança. A gente tem essa esperança que a ciência vai resolver realmente todos os problemas, vai trazer resposta para tudo. Né? Isso é uma crença trazida pelo positivismo.
Uma crença que em nenhum momento é comprovada na realidade, mas é uma crença dessa corrente filosófica. Então, o positivismo observa a sociedade dentro de um progresso. A sociedade de hoje é superior à sociedade de ontem e vai ser superada por a sociedade de amanhã. Isso é uma crença progressista, percebe? Essa crença é criada pelo positivismo, tá claro? As pessoas estão muito iludidas com o progresso tecnológico e interpretam isso como a solução de todos os problemas. Aliás, que tem perigos aí que nós vamos ver em outras aulas. Perceba que eu estou tendo aqui o máximo de neutralidade ao tratar o positivismo, mas depois a gente vai fazer uma análise crítica do positivismo nas outras aulas, vocês fiquem tranquilos, tá? Sexta e última característica. Diz, a positividade da ciência leva a mentalidade positivista a combater as concepções idealistas e espiritualistas da realidade, concepções que os positivistas rotulavam como metafísicas, embora mais tarde tenham caído em metafísicas igualmente dogmáticas. O texto aqui já faz uma crítica ao positivismo. Olha o que está dizendo. No exato momento que a gente exalta em demasia a ciência, né, e critica os outros saberes como metafísicos, como saberes que vão falar para aquilo que está para além do material, e se aquilo a gente não enxerga, então aquilo não tem utilidade alguma, ao mesmo tempo, daqui a pouco, a gente vai chegar em crenças parecidas com o cientificismo defendido pelo positivismo. Então a ciência também vai elaborar suas crenças. E é aqui que mora também o perigo, né? Percebam então que o positivismo ele é elencado em 6 características. Vou repeti-las agora em síntese para vocês. Primeira, a ciência é o saber que detém o primado do conhecimento. Então o conhecimento verdadeiro passa a ser norteado pela ciência e não pelos outros saberes. Segundo, o método da ciência vai ser utilizado não só para entender a realidade material em geral, mas também as sociedades. Terceiro, a sociologia é um fruto do positivismo. Então foi o positivismo que criou a sociologia, porque o positivismo, ao criar a sociologia, vai dizer, olha, devemos analisar as sociedades do mesmo jeito que nós analisamos o corpo humano, o movimento dos corpos, a estrutura dos corpos. Do mesmo jeito que nós usamos, do mesmo método que nós usamos na física, na química e na biologia, nós vamos usar na sociologia. Quarta característica. O positivismo vai dizer, né, que a ciência vai resolver todos os problemas da sociedade, né? Ou seja, todo problema que apareceu já está sendo resolvido pela ciência, todo problema que vai aparecer também será resolvido. Quinto, o positivismo parte da crença que nós estamos numa linha evolutiva, numa linha progressiva, né? No qual a sociedade de hoje é melhor do que a de ontem e será superada pela sociedade de amanhã. Então nós estamos em busca de uma sociedade materialmente perfeita, né? O que seria um absurdo para os gregos antigos, já que o mundo material é imperfeito por si mesmo. Mas o positivismo acredita nessa perfeição material da sociedade no futuro, né? E sexta questão, é considerado tudo positivo aquilo que advém das ciências e é considerado tudo negativo aquilo que vem do metafísico. Então os saberes metafísicos são aqueles que buscam compreender apenas aquilo que é invisível aos olhos, aquilo que está para além do plano material. E nós vamos considerar apenas como saber positivo aquilo que nós conseguimos perceber no mundo material, aquilo que nós podemos agir dentro do mundo material, aquilo que nos é útil do mundo material. Percebem? Então são essas as 6 características. Com isso, nós encerramos aqui essa introdução bem básica ao positivismo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo aí pelo YouTube. Até mais, fiquem com Deus.